Microbiologia com o professor Daniel, da Escola Biotech. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre classificação dos seres vivos, né? A gente vai falar sobre dois tipos de classificações aqui, dando ênfase maior para a classificação entre 5 reinos. Ela foi descrita por um biólogo botânico americano chamado Robert Whittaker, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre classificação taxonômica. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês que algumas características são importantes para a gente fazer esse estudo nessa aula. Dessas características, eu quero destacar 5 principais, tá bom? 5 principais características das quais a gente vai ter que levar em consideração para essa aula é que os seres vivos, todo ser vivo, ele tem que ter célula, tá? Todo ser vivo necessariamente tem que ter uma célula. Todo ser vivo tem metabolismo também. E todo ser vivo tem um ciclo de vida, né? Onde ele nasce, cresce, reproduz e morre, tá bom? E desses seres vivos a gente vai falar sobre algumas características, tá? Primeira característica que eu acho que é importante que nós levemos em consideração é a característica celular dos seres vivos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre características celulares, ok? Então, os seres vivos, eles têm como importante característica celular de serem unicelulares ou multicelulares, ou seja, eles podem ser formados por uma célula ou por muitas células. Além disso, as células elas podem ser eucariontes ou procariontes. Agora, o que vem a ser célula eucarionte ou procarionte? Célula eucarionte é aquela célula que possui núcleo e organelas. E a procarionte não possui núcleo nem organelas, né? No caso do ser humano, por exemplo, os seres humanos são eucariontes, porque as nossas células têm núcleos, né? E elas têm organelas, tá bom? Outra característica importante é a forma de nutrição. Alguns seres eles produzem o seu próprio alimento. Eles são chamados de produtores, esses que produzem o seu próprio alimento, tá? Mas eles têm um outro nome também. O ser que produz seu próprio alimento é chamado de autótrofo. E o ser que não produz, aquele que tem que ir atrás do seu alimento, é chamado de heterótrofo. E ele é, por via de regra, um ser consumidor. Ele consome o que vem de outros seres, tá bom? Ainda temos como características importantes a serem levadas em consideração, além da nutrição, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a gente já vai falar sobre todas essas coisas, mas eu vou falar, por exemplo, do reino animal, né? Então nós temos as características ali importantes, né? Falei sobre ser eucarionte, né? Quantidade de células. Então, outra coisa importante é a parede celular. Alguns seres possuem parede celular, ou seja, suas células têm um revestimento chamado parede celular. No caso do ser humano, né, no caso do reino animal, é ausente, não tem. Mas a gente vai ver mais para frente que alguns reinos possuem paredes celulares, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, então, vou começar por uma rápida introdução, né, do sistema de reinos, tá? Então foi feita uma divisão sistemática classificando os seres vivos por características, tá? Em 5 reinos. Ela foi proposta pelo botânico americano chamado Robert Whittaker. Isso ocorreu em 1969. E aí, para que é importante essa classificação? A importância ela se dá pelo fato de que é mais fácil a gente conseguir estudar à medida que a gente divide em várias partes. Qualquer coisa que a gente for estudar, a gente dividindo em várias partes, a gente consegue estudar melhor. A gente vê isso, por exemplo, na matemática, onde você divide os cálculos em adição, subtração, multiplicação, não é assim? A gente vê isso na anatomia humana, a gente vê isso de diversas formas. Então, na anatomia humana, por exemplo, a gente divide por sistemas, sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, né? Isso torna mais fácil o estudo e a compreensão. Esse sistema,
de reinos, ele é um sistema mais abrangente em que tem abaixo dele, né, vários outros, outras classes, né, vários outros sistemas de classificação. E aí estes são filo, classe, ordem, família e gênero, tá bom? E aí a gente chama esse outro sistema de sistema taxonômico. É esse sistema que a gente vai falar agora, tá? Esse sistema taxonômico, ele foi proposto por um botânico, biólogo, zoólogo e médico chamado Carl von Linné. Na verdade, esse nome aqui nem é tão conhecido, porque ele mudou o seu nome para o latim, né? Ele latinizou o seu nome, não é? E ele ficou mais conhecido como Carlos Linneu, após ganhar o prêmio Nobel por essa ordem, por essa classificação taxonômica, tá bom? É esse rapazinho aqui. E aí ele fez uma classificação onde ele tem como maior abrangência ali o reino, em seguida filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? São 7, sendo que um está dentro do outro. Então, a, a espécie está dentro de gênero, gênero dentro de família e assim por diante, certo? Então, a categoria mais abrangente é dos reinos e a menos abrangente é da espécie. Tudo bem? E aí, esse sistema, ele tem uma regra de nomenclatura em que deve ser escrito sempre em latim. Ele, pelo visto, gostava bastante de latim, não é verdade? Esse sistema também tem uma outra regra, tá? Em que a primeira, quando a gente fala da espécie, né? A primeira letra sempre vai ser maiúscula da primeira palavra. E é da outra palavra, ou seja, do complemento dela, sempre minúsculo, tá? Por exemplo, o Homo sapiens, onde Homo começa com maiúsculo e sapiens com minúsculo. Ali a gente tem um sistema como se fosse de sufixo, de prefixo e sufixo, tá? Nós temos um epíteto genérico, perdão, onde Homo é englobado, e um epíteto específico, onde sapiens é englobado, tá bom? Bom, isso na verdade é só uma pequena introdução para a gente entender o que foi feito já de estudo até aqui no que diz respeito à classificação dos seres vivos, tá? Aqui a gente tem um tipo de classe que a gente chama de domínio, tá? A gente não vai levar em consideração esse daqui, a gente não vai considerar esse, tá bom? Agora, tá? A gente vai considerar apenas os demais. Esse risco foi muito mal feito. A gente vai levar em consideração apenas os demais, tá? E aí, vamos lá. Pensando então em categorias, né? Vamos pensar aqui no homem. Depois a gente faz a comparação com os outros. A gente não, vocês fazem aí nos seus estudos, tá? Então, reino, animalia do homem, tá? Estamos falando do homem. Filo, chordata. Classe, mamália. Ordem, primata. Família, hominídea. Nós somos hominídeos, né? Gênero, Homo. Espécie, Homo sapiens. E subespécie, Homo sapiens sapiens. Então, essa subespécie aqui também é algo que não é tão difundido quanto apenas o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Bem como também o domínio, tá bom? E aí, falando agora dos reinos, tá? Que é o que a gente vai levar em maior consideração aqui. A gente vai estudar os 5 reinos, tá? E aí tem gente que classifica 6 reinos, vocês vão ver no finalzinho dessa aula por quê. Então, os 5 reinos vão ser divididos em 4 reinos, que são Eucária, são eucariontes, e um apenas Procária. Não é porcaria, tá? É Procária. E aí, desses reinos aqui, então, nós vamos falar inicialmente, então, do reino Animalia, que é conhecido como reino animal, né?
Depois o reino Plant, Fungi, Protista e o reino Monera, tá bom? Esse aqui é o reino Monera. Então, como eu tinha falado para vocês, né, a gente tem aí várias características, né? Por exemplo, lembra que eu falei sobre seres autótrofos? Seres autótrofos, nós temos, por exemplo, esse reino Plant aqui. Eles são autótrofos, ou seja, eles produzem o próprio alimento e por isso eles são produtores, tá? Esse reino aqui, o Animalia, ele é totalmente heterótrofo, então ele é exclusivamente consumidor, tá bom? Nós temos um outro reino aqui que também é heterótrofo, tá? Este reino aqui é misto, ele é tanto heterótrofo quanto autótrofo, tá bom? Então ele vai produzir o próprio alimento e ele também vai ir atrás do alimento. Além disso, ele tem uma outra característica que ele trabalha como decompositor. Então ele transforma matéria orgânica em matéria inorgânica, tá? E ele se alimenta disso também. Da mesma forma acontece com este outro reino aqui, o reino Monera, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui então pelo nosso reino Animalia. Então, vamos colocar aqui as principais características desse reino, né? Então, normalmente não, na verdade eles são sempre multicelulares, né? Então, eles não possuem capacidade de produzir seu próprio alimento, então eles são heterótrofos, tudo bem? Vamos começando a se acostumar com os termos, tá? A espécie, em sua maioria, é formada por invertebrados e minoria por animais vertebrados, tá? E nós estamos, o ser humano, está entre essa espécie aqui, Animalia, ou seja, você é um animal, eu sou um animal. Bom, então vamos lá. Tipo de célula, eucarionte, tá? Então, nós temos um núcleo, por isso nós somos eucariontes. Nossas células, elas têm núcleo, elas têm organelas, tá bom? Organização celular, multicelular, tá? Nós temos muitas células, tá? Nós temos trilhões de células. Parede celular, nós não temos parede celular, nossas células não têm parede celular. Nós, eu estou dizendo, enquanto animais, não seres humanos, tá? Nutrição, a nutrição dos mamíferos, dos animais, tá? Eles são heterótrofos, eles têm que ir atrás do seu alimento, tá bom? Interações nos ecossistemas. Então, a nossa interação, a interação dos animais é de consumidor. Nós somos consumidores, nós não produzimos alimentos, então nós somos consumidores. Nós consumimos o que os outros produzem. Então, exemplos, animais. Então, nós temos aqui uma gama de animais gigantesca, né? Em que nós podemos dizer que todos esses daqui fazem parte desse reino. Então, nós temos aqui crustáceo, nós temos pássaros, répteis, né? Nós temos aracnídeos. Nós só não colocamos aqui insetos, mas também fazem parte, tá bom? Vamos para o reino Plant agora, tá? As principais características do reino Plant é que eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, tá bom? Essa é a principal característica. E também é multicelular, ou seja, composto por muitas células, tá bom? Então vamos lá. Tipo de célula: eucarionte. Então a célula das plantas tem núcleo e tem organelas, tá bom? Organização celular, ele é multicelular. Parede celular, presente, é formado por celulose. Nutrição, eles são autótrofos. Através de fotossíntese, eles produzem seu próprio alimento, tá bom? Interações nos ecossistemas, são produtores. Estes sim produzem o seu alimento, tá bom? E exemplos, plantas. Então nós temos aqui exemplos de plantas, né? Tá bom? Então eu não sei o nome dessa planta, mas nós temos uma palmeira
e um cactus. Reino fungi, tá? A principal característica do reino fungi é a maioria deles são multicelulares, tá? A maioria, nem todos, são multicelulares, tá? Eles absorvem alimento de matéria orgânica, então eles não produzem seu alimento, né? Diferente do que muitos pensam, eles não fazem fotossíntese, tá bom? A reprodução deles pode ser assexuada, outra característica importante, tá bom? Eles se desenvolvem em pouca luz, normalmente umidade também, tá bom? Então, tipo de célula: eucarionte, organização celular. Ele pode ser tanto unicelular, já tinha dito, né, como multicelular. Parede celular, com ou sem. Então ele pode ter ou pode não ter. Quando tem, é feita de quinina, que é um tipo de glicose, tipo de açúcar. Assim como a planta, né, exemplo da planta, que tem a sua parede celular feita de... Ó, deixa eu pegar aqui, ó, a planta, tá vendo? Que é feita de celulose, que é um açúcar, né? Aqui também os fungos também têm, as suas células também têm uma parede celular feita por um açúcar, tá? Que é a quinina. Nutrição. Então eles são heterótrofos. Então os fungos não produzem seu próprio alimento, não fazem fotossíntese, tá? Interações nos ecossistemas. São consumidores ou decompositores. Então eles também se alimentam de matéria orgânica transformando em inorgânica, tá bom? E exemplo, nós temos os fungos. Aqui eu coloquei fungos, mas a gente tem outros exemplos também, né? Então nós temos aqui os cogumelos, as leveduras e os bolores, tá? Então aqui são clássicos fungos, né? Então nós temos cogumelos, levedura e bolores. Nesse caso aqui das leveduras, né, nós temos seres unicelulares, tá vendo? Aqui, ó, cada um desse aqui é um ser, tá bom? Esse caso aqui eles se alimentam por fermentação, tá? O que a gente vai chamar ali de decompositor. O reino protista agora. Principais características do reino protista, então, na verdade, ele é eucarionte também, tá? Eles são como se fossem intermediários entre plantas e animais, tá bom? Acho que é a forma mais simples de explicar o reino protista. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá? Nos exemplos ali. Então, tipo de célula. Célula eucarionte, ou seja, tem núcleo e tem organelas. Organização celular. Ele tanto pode ser de uma célula como de muitas células. Daqui a pouco vocês vão ver o exemplo de muitas células aqui. Parede celular pode ser com ou sem parede celular. Quando tem, é feito de sílica, tá bom? Nutrição. Ele pode ser então autótrofo ou heterótrofo. Quando ele é heterótrofo, ele tem que ir atrás do seu alimento. Quando ele é autótrofo, olha que incrível, ele age como as plantas, ele produz o alimento através de fotossíntese. Interações dos ecossistemas, então eles são produtores, porque eles são autótrofos, não é isso? Consumidores, porque eles são heterótrofos, e decompositores, porque eles também trabalham transformando matéria orgânica em inorgânica e se alimentando disso, tá bom? Exemplos, tá? Protozoários e algas, olha só. Então, algas estão aqui consideradas como protozoários, o reino protista, né? Perdão. Então, ele não está no reino plant, né? Ele está no reino protista. Então, a alga, na verdade, ele é um ser multicelular, sendo protozoário, sendo do reino protista. Aí nós temos aqui vários protozoários também representando esse reino, tá bom? Reino Monera, estamos chegando ao fim já da nossa aula. Então, principais características, eles não apresentam um núcleo, ou seja, eles são procariontes. Então, esse é o único dos reinos, eu já tinha falado para vocês, que é procarionte, ou seja, não tem membrana, não tem membrana nuclear, né? Porque ele não tem núcleo, não tem organela, tá bom? Eles são microscópicos, são unicelulares, tá bom? E aí eles são seres menos complexos,
formas de vida menos complexa do que os outros citados anteriormente, tá? Então, tipo de célula, procarionte, organização celular, unicelular, parede celular. Ele tem? Tem, normalmente ele tem sim, tá? É um peptídeo glicano. Então, aqui é só ali porque a gente já tinha falado, tá? Que é procarionte, tá? Que já tínhamos falado também que era unicelular. Então, ele tem também aqui uma glicose, né? Um açúcar que compõe sua parede celular, tá bom? Nutrição, então ele pode ser autótrofo ou heterótrofo. Da mesma forma, eu já tinha dito lá no comecinho da nossa aula que ele pode ser, então, produtor, consumidor e decompositor, igualzinho o reino protista, tá bom? Então, exemplos, bactérias e cianobactérias. Aqui a gente tem uma bactéria, uma colônia de bactérias, tá bom? Chamada de bacilo, esse tipo de bactéria que é compridinha aqui. Lembra dos lactobacilos vivos presentes no Yakult? Então, são bacilos, tá? Ou seja, tem bactérias no Yakult. Uma coisa importante para a gente falar desse reino é que normalmente a gente associa bactérias a coisas ruins, né? Um ser ruim que deve ser descartado, morto, eliminado, né? Mas na maioria das vezes as bactérias são boas para a gente, não ruins. Na minoria das vezes, na minoria dos casos, ela é danosa ao ser humano, né? E causa doenças, né? Então ela acaba invadindo o nosso corpo e causa doenças. Mas a maioria está presente no nosso corpo, em várias regiões do nosso corpo, e não nos causam doença nenhuma, pelo contrário, nos protegem contra bactérias agressoras e outros micro-organismos, como por exemplo fungos, tá? E agora os vírus. Por que os vírus estão aqui, gente? Eu não tinha nem falado deles agora. Será que é o coronavírus que invadiu nossa aula? Lascou-se. Não, então na verdade ele só está aqui para dizer que ele não deveria estar aqui. Como assim, professor? Eu vou tentar explicar. Alguns cientistas eles consideram os vírus como um ser vivo. Mas lembra que eu falei no comecinho da aula que um ser vivo precisa ter algumas coisas? E dentre as coisas que eu falei, ele precisa ter célula, não é isso? E os vírus não têm célula. Eles precisam invadir uma célula de um hospedeiro, parasitar essa célula para poder ah, fazer com que o seu ciclo de vida continue, o seu ciclo metabólico continue, tá? Então, a gente tem algumas espécies aqui de vírus, né? E aí, algumas espécies, perdão, de seres vivos, né? E aí, 3.600 são de vírus, tá bom? Então, olha só, vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Então, é isso mesmo. Então, ele é uma partícula, ele não é um ser vivo, é uma partícula proteica, tá bom? Que infecta organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior da célula. O que é isso? O que isso significa? Que eles só conseguem se reproduzir quando eles invadem uma célula, porque eles não têm célula, tá bom? Então eles precisam invadir uma célula, colocar o material genético dele dentro da célula, se dividir muitas vezes ali dentro da célula, se replicar, né? A gente chama de replicação, e assim ele consegue fazer com que aumente o número deles, tá? Através da replicação, fazendo com que a célula hospedeira trabalhe em prol dele, tá bom? E aí nós temos então alguns vírus, né? A maioria dos vírus que levam esse nome porque eles invadem, eles hospedam células eucariontes, então que tem carioteca, né? Eu tinha falado para vocês sobre eucarionte, então eucarionte é que tem carioteca, eu quer dizer verdadeiro, né? Que tem carioteca. E nós temos alguns que invadem seres procariontes, tá bom? São as bactérias, tá? Então, eu tinha falado daqueles domínios lá, eles estão citando aqui domínios, né? Nesse texto, nesse trecho de texto, até cita domínios, né? Bactérias e arquia, tá? Então,
nesses domínios, a gente tem um vírus bem conhecido, que parece um robozinho, chamado bacteriófago, né? Que ele invade as células bacterianas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer pela presença de vocês, agradecer pela atenção de vocês e desejar bons estudos. Caso vocês tenham alguma dúvida, estarei presente na aula, tá? E vou deixar um questionário para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.